Amém, amados irmãos, Jesus é o nosso Senhor, amém, aleluia. Ainda nos acostumando com essa questão de gravar vídeo, devido à pandemia, né? Já vai para o terceiro mês, se não me engano estamos indo para o quarto mês de isolamento social, e a orientação por enquanto é ainda se manter em casa, né? Por causa do perigo do contágio, da contaminação. Com esse mesmo encargo, nós estamos vendo que o canal de comunicação da obra de Deus, o Instituto Vida para Todos, tem nos abençoado com várias mensagens, tem cuidado de nós, de modo que nós somos abençoados mesmo em casa, de modo que a vida da igreja, ela não é um viver estático, não é somente nos locais de reunião, pelo contrário, nós estamos agora em casa e mais do que nunca nós estamos recebendo o falar profético, o falar atual, o falar fundamental, e essa palavra tem nos dado graça, amém? É com esse intuito que eu venho aqui hoje, só para dar o meu compartilhar, passar para os irmãos o meu compartilhar, a respeito da palavra que foi falada ontem dos nossos amados irmãos cooperadores, com esse mesmo encargo que arde também no coração dos irmãos de cuidar da igreja. Foi criado o canal da obra da região 6, peço aos irmãos que são da região 6 que inclui Espírito Santo e Minas Gerais, se inscreva no canal da obra, em especial os irmãos da igreja em Colatina, compartilhe com seus familiares, para que essa palavra possa alcançar o maior número de irmãos possível, para que a palavra do Senhor seja semeada e o alcance dessa palavra gere o filho varão e prepare o deserto para a mulher, amém? Esse é o intuito dessa palavra, e apenas um compartilhar rápido para compartilhar com os irmãos o que foi transmitido por meio dos irmãos de maneira mais simples, né? Lembrando que isso não é uma palavra dada do alimento diário, mas é o falar dos obreiros da região 6, falado no domingo, no dia 7, que foi ontem, se eu não me engano. Vou olhar meu calendário. Senhor Jesus, isso, no dia 7 do domingo. Então eu estou compartilhando, esse compartilhar é direcionado à igreja que está em Colatina, para que nós tenhamos desfrute, amém? Jesus é o nosso Senhor. A minha graça te basta, foi o título dessa mensagem, a minha graça te basta. Irmãos, um dos pontos tocados nessa mensagem foi que invocar o nome do Senhor é importante para ter voz para Deus. Isso mesmo, invocar o nome do Senhor nos faz ter voz para com Deus. Jeremias 29:12, se eu não me engano, Jeremias 29:12 diz: então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Amém? Senhor Jesus, os irmãos podem abrir a Bíblia se quiser. Eu quero ser bem rápido nesse vídeo. Jeremias 29:12 diz: então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Então, para que Deus nos ouça, para que Deus de fato essa oração chegue até o Senhor, nós sabemos que quando nós começamos a fazer uma oração é uma luta para que essa oração, na verdade não é chegar até o Senhor, mas para que a resposta venha até nós, por causa dos principados e potestades. Mas o Senhor nos deu a chave, que é invocar o nome do Senhor. Ele diz: então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Então aqui percebe que invocar e orar são duas coisas diferentes, amém? Então invocar o nome do Senhor
nos faz ter voz para Deus. Se nós não invocamos o nome do Senhor, se nós simplesmente começamos a orar, nós somos como alguém que de fato não tem voz. E é necessário invocar, tanto para o Senhor nos ouvir, quanto para o Senhor nos responder. Jeremias 33:3 vai dizer: invoca-me e eu te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. Então o processo de Deus nos ouvir e de Deus nos responder é invocar. Invoca-me e eu te responderei. Então me invocareis e eu vos ouvirei. Amém? Então invocar o nome do Senhor nos faz ter voz para com Deus. Invocar o nome do Senhor traz o empoderamento para cuidar dos irmãos. Irmãos, todos nós, independente do estágio da vida cristã, nos foi confiado pelo menos uma pessoa para que nós possamos cuidar. Seja o nosso cônjuge, nossos filhos, um dos nossos vizinhos, o nosso pai, a nossa mãe. Então, quando nós começamos a invocar o nome do Senhor, exercitando o Espírito, nós somos empoderados da vida divina, e aí nós temos poder para cuidar dos irmãos. Amém? Senhor Jesus. Empoderamento, alegria vem por meio de invocar o nome do Senhor. Senhor Jesus. Então quero ser bem rápido. Então nesse plano de fundo, abrir 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12. Senhor Jesus, invoque o nome do Senhor enquanto procura. Lembrando que invocar o nome do Senhor é exercitar o Espírito. Nos transfere de uma esfera terrena para uma esfera celestial. Quero ler com os irmãos 1 Coríntios 12, versículo 1, 2 e 3, diz: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmão, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando erais gentil, deixai-vos conduzir aos ídolos mudos, segundo erais guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Amém? Então ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo próprio Espírito Santo, que, como nós sabemos, também é o próprio Deus. Então toda vez que nós invocamos o nome do Senhor, testificamos com a nossa boca que Jesus é Senhor, de fato não é a nossa mente, a nossa alma, ou a nossa mente, vontade e emoção que testifica, mas é o nosso espírito. Como Pedro, o Senhor perguntou: e vocês, quem vós dizeis que eu sou? E Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor falou para ele: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi nem carne e sangue que tu revelara, mas foi o meu Pai que está no céu. Ou seja, aquela revelação Pedro recebeu do próprio Deus, não estava na mente dele, estava no Espírito. Amém? Então invocar o nome do Senhor nos faz estar empoderados para cuidar dos irmãos, ter uma vida cristã saudável. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito. Toda vez que nós formos a esta palavra, formos à Bíblia Sagrada para buscar o alimento da palavra, para buscar o Senhor, nós precisamos invocar o nome do Senhor, porque o invocar o nome do Senhor vai te transferir de uma esfera terrena e carnal para uma esfera espiritual. Amém? Então, no Espírito, você vai conseguir entender esta palavra que também é espiritual. Amém? Jesus é o Senhor. Então, ontem foi falado para nós que na igreja existe a diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo. Então na igreja ela tem muitos serviços, por isso que tem irmãos de serviço e irmãs de serviço. Então tem um local de reunião para limpar, tem um serviço de literatura, tem um serviço de criança, tem um serviço de profeta, tem um serviço de mestre, tem um serviço de
de oração, ministério de oração, ministério da palavra. Não são muitos os serviços, e com a pandemia gerou-se outros serviços. Então se faz necessário mais irmãos com serviços, com dons e encargos, para cuidar de tantos serviços que a igreja tem. Por exemplo, agora surgiu o serviço de mídia, que já tinha, mas agora opera de maneira mais eficaz, porque é necessário pessoas que saibam gravar, pessoas que saibam editar vídeo, irmãos que saibam e entendem das mídias sociais. Hoje, o Evangelho é pregado por meio das mídias sociais, WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube, e tantos outros aplicativos de conferência de vídeo. O aplicativo Zoom, que tem sido muito usado. Então, se faz necessário pessoas e irmãos que invocam o nome do Senhor, que estão constituídos dessa palavra, para exercer o serviço com o encabeçamento do Senhor. E a diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Mas nem todos nós fomos incumbidos de fazer o mesmo serviço, mas é o mesmo Deus que opera. Amém? Senhor Jesus, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, e a outro segundo o mesmo, e preste atenção, porque é o mesmo Espírito a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito dons de curar, e a outro operações de milagre, e outros profecia, a outros discernimento, variedade de língua e a capacidade de interpretar. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo a cada um como lhe apraz, de maneira individual. Portanto, irmãos, mesmo que nós sejamos novos na vida da igreja, fomos batizados há pouco tempo, cremos no Senhor há pouco tempo, invocar o nome do Senhor nos faz estar prontos e habilitados dentro da palavra, e dia após dia comendo a palavra, para cuidar no mínimo de um irmão. Quando não cuidamos no mínimo de um irmão, no mínimo nós cuidamos de nós mesmos, sempre invocando o nome do Senhor, lendo a palavra, desfrutando da palavra fundamental. Amém? Senhor Jesus, Senhor Jesus, oh Senhor Jesus. Irmãos, nós, enquanto irmãos responsáveis, ou enquanto irmãos de serviço, ou até mesmo membros do corpo de Cristo, todos nós fomos habilitados para ser ministro de uma nova aliança. Ministro não da letra, não de uma placa, não de um nome, mas ministros do Espírito. Lembra que os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Amém? Quero ler com os irmãos 2 Coríntios 3, versículo 4 e 5 diz: é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que de nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Versículo 6, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Está aí a importância de invocar o nome do Senhor para permanecer no Espírito, exercitar o Espírito. E aí nós fomos habilitados no Espírito para ser ministro dessa palavra espiritual, não da letra, mas do Espírito. Amém? Quero dizer, irmãos, que a liderança que está à nossa frente hoje, temos 2 irmãos a nível nacional e mundial, temos todos os cooperadores, se eu não me engano são mais de 60 cooperadores. Irmãos, nenhum deles, assim como nós, temos capacidade em nós mesmos, nem de pensar alguma coisa, mas a nossa suficiência vem de Deus. Irmãos, os maridos em casa nessa fase de pandemia, amém?
nem sequer são capazes de pensar alguma coisa. Irmãos, o seu marido, irmã, ele depende do Senhor. A sua esposa, irmão, ela depende do Senhor. Irmãos, nós dependemos do Senhor para que haja ordem, empoderamento, alegria e paz. Amém? O Senhor nos habilitou, mas nós sabemos que a nossa suficiência vem de Deus. Então toda vez que eu tenho um problema com meu cônjuge, eu peço ao Senhor: Senhor, me ajuda nessa fraqueza, nessa dificuldade. Senhor, me aperfeiçoa nesse ponto. Quando eu tenho problema com a liderança, quando eu tenho problema com os meus filhos, quando eu tenho problema com os pais, os adolescentes, os jovens, precisa pedir ao Senhor: Senhor, me capacita, Senhor. Se eu não tenho capacidade, isso leva a gente diretamente para 1 Coríntios, 2 Coríntios 4:7, que diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Quando nós nos rendemos ao Senhor e entendemos que a nossa suficiência vem de Deus, mesmo que nós somos ministros de uma nova aliança, nós invocamos o nome do Senhor e aí temos voz para com Deus. E aí nós falamos: Senhor Jesus, o Senhor é o tesouro guardado nesse vaso. Senhor, manifeste a riqueza da Tua palavra no meu casamento, no meu viver como pai, como profissional, como membro do corpo de Cristo. Ó Senhor Jesus, nós somos vasos de barro, porém temos dentro de nós um tesouro, e as riquezas desse tesouro, elas são insondáveis. Amém? Então elas são insondáveis, e nós devemos aprender a usar o nosso espírito, e com a mente de Cristo ter acesso a essas riquezas insondáveis. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16: nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém? Senhor Jesus, minha graça te basta. Irmão, nós recebemos o nome e a palavra, nós invocamos o nome do Senhor e somos transferidos de esfera. Amém? Nós oramos ao Senhor e o Senhor nos ouve, nos responde e nos capacita por meio de manifestar a realidade do Espírito contido em vasos de barro. Amém? Senhor Jesus, nós como ministro temos fraquezas, irmãos. Nós precisamos falar com o Senhor sobre essas fraquezas, essas dificuldades. O irmão Miguel tem nos ajudado. Irmãos, antes que nós abrimos a boca, o nosso Pai Celestial já sabe o que nós vamos pedir antes que pedirmos, mas Ele precisa que nós apresentemos diante deles as nossas petições, por meio da oração, da súplica, da intercessão, com ação de graça. Porque se nós oramos, invocamos e apresentamos ao Senhor, a nossa consciência fica tranquila de que, ora, o Senhor sabe do que eu preciso, porque eu apresentei ao Senhor a minha fraqueza. Agora, tão somente eu espero no Senhor, e aí Ele manifesta esse tesouro e traz à existência aquilo que não existe, seja no conviver da igreja, seja no meu casamento, seja no cuidado com os irmãos, seja como profissional na empresa onde eu trabalho. Amém? Senhor Jesus, ser ministro de Deus é ter responsabilidade, e essas responsabilidades nos faz desfrutar da graça que o Senhor nos tem dado. Senhor Jesus, irmãos, o Senhor, Ele quer dar mais graça para nós, mas nós precisamos exercitar o Espírito, apresentar ao Senhor nossas fraquezas, e por meio das fraquezas que são nos apresentadas por meio das dificuldades que temos, o Senhor nos acrescenta mais graça, e Ele diz: a minha graça te basta. Amém? 2 Coríntios 12. Senhor Jesus, irmãos, invoquem o nome do Senhor, pois invocar o nome do Senhor nos traz a realidade da esfera espiritual. Amém?
2 Coríntios 12, versículo 9. Então, ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Senhor Jesus, enquanto nós vivemos num mundo que prega não seja fraco, você é o melhor, você tem que ser imparável, você precisa buscar conhecimento e com conhecimento adquirir poder na igreja de Deus, no viver da igreja. O Senhor nos mostra que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Glória a Deus por isso. Irmãos, é gratificante demais a gente entender essa palavra espiritual, porque antes de entender essa palavra, tudo que nós fazemos, falo como alguém que fazia, era correr atrás do vento. E por que correr atrás do vento? Ora, quanto mais eu me esforço para ser autossuficiente, mais eu percebo que não tenho capacidade. Irmãos, para quem conheceu o Senhor, para quem vive a vida da igreja e começa a entender que nós vivemos pela graça, irmãos, não existe outra saída a não ser experimentar o poder de Deus por meio das fraquezas. Quando eu digo isso, não é que nós devemos ficar parados como quem não faz nada, esperando a graça cair do céu. Ora, a graça ela já foi nos dada, e é por meio da graça que é dada pela obra de Cristo, como foi lido, é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. E é por meio dessas fraquezas que Deus trabalha em nós, por meio da sua graça. Senhor Jesus. Irmãos, nós precisamos entender que Deus vai contra a ordem desse século, contra a ordem sistemática desse aion, desse cosmo. Deus pegou as coisas fracas para confundir as fortes, as coisas desprezíveis e as que nada são para confundir as que são. Irmão, nós que buscamos alcançar o reino, que começamos a viver a vida divina por meio de crer no Senhor, por meio de invocar o seu nome, por meio de desfrutar da palavra, por meio das reuniões presenciais ou online, nós precisamos entender que o meio pelo qual Deus faz todas as coisas é diferente do que o meio pelo qual o mundo nos apresenta para que nós tenhamos sucesso. Por exemplo, eu estava fazendo um curso, estou fazendo alguns cursos de aperfeiçoamento, e uma técnica muito boa para aprender mais rápido, para você aumentar 2 vezes mais a velocidade com que você aprende qualquer coisa. Tem uma técnica que você pode ser em vídeo, em áudio. Você tem um vídeo de 20 a 30 minutos. Tem uma ferramenta que você clica nela e aumenta a velocidade do vídeo em 2 vezes mais ou até 3 vezes mais. E aí o curso vai te ensinando como é que funciona, e aí você aprende muito mais rápido, porque o nosso cérebro
ele é uma máquina perfeita e ele se desenvolve enquanto nós aprendemos. Ora, quando a voz ficar mais rápida, no começo parece que nós não entendemos, mas depois o nosso cérebro se adapta àquela velocidade. Ou seja, um vídeo de 30 minutos, você ouve ele em 15 minutos. Ou seja, você aumenta a velocidade do seu aprendizado porque você entendeu que o seu cérebro é uma máquina imparável e que você apresentar para ele, ele vai se moldar. Isso é o curso que ensina. E é bem prático e é real e funciona. Mas na igreja, na obra de Deus, o que nós somos ensinados pelo Espírito e pela unção é que, na verdade, o que nós precisamos fazer é ruminar a palavra. Enquanto no mundo nós aceleramos para produzir, para aprender 2 vezes mais, para nós crescermos na vida da igreja, nós temos que pegar um versículo, ler esse versículo, respeitando ponto e vírgula, reler, ler e orar, ruminar durante todo o seu dia, extrair vida daquele versículo por meio do Espírito. Percebe que é na contramão de tudo que o mundo ensina. O mundo diz que você precisa acelerar. E o Senhor diz que, na verdade, você precisa gastar tempo, se necessário, em um versículo. Ver uma mensagem 2 ou 3 vezes. Reler o alimento diário. Ler, gastar tempo com o seu alimento diário. Anotando, pontuando, riscando se possível. Nós estamos na contramão do mundo. Por isso essa palavra vem nos dizer e nos confortar que, embora eu queria ser mais maduro como pai, mais maduro como esposa, como filho, como marido, e eu ainda não sou, e graças a Deus, porque o Senhor me diz, a minha graça te basta, e o poder, ele se aperfeiçoa na fraqueza. Não quer dizer que nós seremos fracos no que diz respeito à nossa vida, no que fazemos, mas quer dizer que quando nós experimentamos essa realidade, nós aprendemos a depender do Senhor em realidade. Não como alguém que diz, olha, eu dependo do Senhor. Não, está nas mãos do Senhor. Mas passa 30 minutos, nós já ficamos desesperados, procurando saber se vai ou não acontecer. Brigando com o Senhor, mas está demorando, Senhor. O Senhor passou uma semana. Às vezes é algo que o Senhor quer te dar daqui a 2 anos, 10 anos. O Senhor já confirmou o sentimento interior, você já fez o que tinha que fazer. Mas ora, o tempo de Deus não é o nosso tempo. E aí nós falamos, não, eu dependo do Senhor. Mas logo nós aceleramos o passo e queremos fazer, nos embolamos e entramos em mais dificuldade ainda. E graças a Deus, porque o Senhor nos dá a sua graça e nos faz entender que depender do Senhor e que o poder se aperfeiçoa na fraqueza é a realidade de todo bom ministro de Deus. Irmãos, quando eu digo ministro, eu não estou falando apenas de um irmão responsável, de um irmão de serviço, de um profeta, de um comportor, de um apóstolo, de alguém que é responsável pelo serviço de criança. Não, irmão. O ministro é todo aquele que creu no Senhor, recebeu a vida divina, invoca o seu nome e entendeu que a sua suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou. Quando Paulo escreveu 2 Coríntios 3, ele não disse o qual me habilitou para ser ministro, ele diz o qual nos habilitou para sermos ministros. Você é um ministro. Irmão, não se preocupe em querer fazer mais do que você já recebeu.
Tão somente coma essa palavra, invoque o nome do Senhor, e o Senhor te dará graça para você cuidar da sua família, cuidar dos seus filhos, da sua esposa, da sua casa, das pessoas do lugar onde você trabalha, apresentando sempre uma palavra. Os irmãos têm nos orientado a levar um alimento diário, fazer a comportagem semidinâmica, levando um livro, levando um jornal A Vida da Vida. Irmão, que seja um panfleto. Irmão, são muitas as experiências que nós temos quando o Senhor, por meio do Espírito, nos direciona a levar um panfleto, um livro, e no meio do caminho, onde você está passando, seja no trabalho, seja na rua, seja na fila do banco, o Senhor falar, ora por essa pessoa. O Senhor falar, oferte o livro para essa pessoa. O Senhor falar, entregue o jornal da vida para essa pessoa. Ou então só ora por ela. E aí, nós como ministro, podemos exercer o ministério e desfrutar da graça do Senhor. Amém? Então, por meio das fraquezas, o Senhor está nos aperfeiçoando. Senhor Jesus, Senhor Jesus. E por esta razão, Efésios 5,17: não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Irmão, por esta razão, nós somos ministros, somos fracos sim, dependentes do Senhor, mas temos a graça. E o Senhor falou, a minha graça te basta. Mas, com a graça, nós precisamos, por esta razão, não nos tornar insensatos, mas procurar aprender e compreender qual a vontade do nosso Senhor. Esse Senhor tem uma vontade. Então foi falado para nós e foi aberto para nós alguns itens de como identificar a vontade do Senhor. Nós, como ministro, não somos autossuficientes, como foi dito para nós. Uma vez que o Senhor nos habilitou, irmão, mesmo que o Senhor tenha nos habilitado, agora nós vamos fazer o quê? Sair por aí, pregar o Evangelho, invocar o nome do Senhor, levar essa palavra? Sim, mas como? No Espírito, e exercitando o Espírito e orando, saber e compreender por meio da palavra fundamental. Eu até mostrei agora, Fundamentos da Fé Cristã. É um livro maravilhoso. Os irmãos precisam desfrutar da palavra fundamental para ter o bom depósito da palavra. E por meio do bom depósito, o Senhor possa te usar como um bom ministro, como um bom dispenseiro da graça de Deus. Conhecer toda a economia neotestamentária. Então a nossa suficiência vem de Deus. Senhor Jesus, um bom ministro precisa ter o fundamento da base, porque uma vez que nós nos tornamos ministros, nós cremos no Senhor, fomos batizados, irmãos, nós conduzimos a obra de Deus na terra, porque nos foi confiado o ministério da reconciliação, como se Deus exortasse por meio de nós. Mas o ministro de um determinado país, de um determinado governo, ele é a voz do governo onde ele estiver. E ele conhece todo o plano econômico, básico de um governo. Apesar dele cuidar de apenas um ministério, seja o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, mas ele conhece o plano de governo. E por isso, ele aceitou fazer parte desse governo. Nós, quando cremos no Senhor, aceitamos Ele como nosso Salvador, nós aceitamos fazer parte desse ministério. Esse ministério, como nós vimos em 1 Coríntios 3, versículo 6, é um ministério do Espírito, não é um ministério do homem.
mas é um ministério do Espírito. Deus, o Pai, fez o plano, o Filho executou esse plano, e o Espírito torna manifesto a obra desse plano. Então, é um ministério do Espírito, e nós, irmãos, como ministros da nova aliança, precisamos conduzir essa obra de Deus com simplicidade e obediência. Senhor Jesus, bom, nós precisamos voltar à simplicidade. Paulo fala nas suas epístolas, e ele diz: receio que assim como a serpente enganou Eva, ele possa também afastar-vos da simplicidade e purezas devidas a Cristo. Então nós precisamos ser simples e obedientes, ser simples às lideranças. Irmãos, no vídeo passado, no primeiro vídeo, vai lá e assista esse vídeo se você ainda não assistiu, foi falado que a liderança não tem mesmo capacidade em si, mas Deus habilitou, e é Deus que governa todas as coisas. Mas como que nós poderemos ser obedientes à liderança da nossa localidade, aos apóstolos, aos irmãos responsáveis, aos irmãos de serviço, se nós não temos a realidade de que é Deus que governa todas as coisas, e que toda autoridade foi constituída por Deus? Partindo dessa premissa, entendendo que a liderança enquanto homem é apenas um vaso de barro, mas carrega um tesouro, e esse Deus manifesta esse tesouro por meio da palavra, e é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Nós cremos nos irmãos que estão à nossa frente, cremos nos obreiros, cremos nos cooperadores, no irmão que está profetizando a palavra, nos irmãos responsáveis, nas irmãs que cuidam do serviço de criança. Amém? Então nós precisamos ser obedientes. Por isso, essa confiança que nós temos em Deus e não no homem, nós somos obedientes. Romanos 1, versículo 5. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Diz o seguinte, Romanos 1, versículo 5: por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios, para obediência por fé. Romanos, Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, Senhor Jesus. Romanos 16, Senhor Jesus, Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, amém. Tudo isso, irmão, mostra que a nossa obediência é por fé. 16, 19 diz: pois a vossa obediência é conhecida por todos por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. Irmãos, é essa obediência que nós devemos ter para com os irmãos que estão à nossa frente, para com a unção de maneira interior. Ser simples e obediente vai nos fazer alcançar o reino, vai nos fazer ser aperfeiçoados pelo Senhor, vai nos fazer gerar o filho varão e preparar o deserto, vai nos fazer cuidar dos irmãos de maneira eficaz, e aí nós poderemos experimentar o poder de Deus. O irmão Pedro, na palavra de domingo, semana passada, se eu não me engano, ele falou uma coisa maravilhosa, e aquilo ganhou o meu coração. Ele disse: irmãos, por meio de apacentar os irmãos, por meio de cuidar dos irmãos, como Davi apacentava as ovelhas de seu pai, nós experimentamos o poder de Deus. Irmãos, para mim isso é maravilhoso.
Não é buscar poder como alguém que quer poder, como alguém que tem poder, como alguém que vai na palavra para falar, agora sim eu tenho poder. Não, irmãos. Cuidar dos irmãos nos faz experimentar o poder de Deus, como Davi apacentava as ovelhas de seu pai, e um urso arrebatou uma ovelha, e ele, pelo Deus vivo, arrebatou a ovelha da boca do urso e da boca do leão. Então ele, apacentando, experimentou o poder de Deus. Amém? Isso é simplicidade e obediência. E essa obediência é por fé, irmãos. Fé que Deus governa todas as coisas. Fé que a liderança que o Senhor estabeleceu foi de fato porque Ele tem um propósito e um plano. Fé que a situação do coronavírus, da pandemia, de todas as outras coisas, das palavras faladas em áudio, em vídeo, em videoconferência, é por fé que nós somos obedientes, ouvimos a palavra, compartilhamos, como foi falado, foi pedido para nós, vamos nos inscrever no canal da obra da região 6, Espírito Santo e Minas Gerais. Os irmãos têm cuidado de nós com muito labor, recebendo a graça de Deus com muita dificuldade. São mais, se eu não me engano, mais de 150 igrejas. Nós honramos os irmãos, porque nós cremos no Senhor. Na obediência por fé, nós nos inscrevemos no canal, nós compartilhamos com os irmãos, nós sentamos todo sábado, 5 horas, domingo, 5 horas, para ouvir a palavra. Obediência por fé. Nos inscrevemos na literatura, no programa Livro na Minha Mão. Amém? Senhor Jesus. A incredulidade anula a fé e a unção. Irmão, nós precisamos entender que apesar de experientes na vida da igreja, não, irmão, mas eu sou cristão há 10 anos, eu já sei disso, eu tenho 50 anos de vida cristã. Irmão, eu me converti em 1996. Amém, irmão, nós sabemos. Mas as experiências antigas, elas precisam passar pelo filtro da unção, porque a unção nos ensina todas as coisas. E foi nos falado que os mais jovens na vida da igreja, aqueles que estão chegando, eles são mais simples, porque não tiveram experiência. Mas nós devemos lutar, irmãos, os mais velhos, para ter novas experiências com o Senhor. Os mais jovens, para seguir e prosseguir em conhecer o Senhor. Senão essas experiências nos faz perder a simplicidade. A nossa necessidade é conhecer a vontade de Deus por meio da palavra. Como identificar a vontade de Deus? Que sinais? Como? Não são sinais visíveis e invisíveis. Eu quero falar alguns desses sinais para vocês. Lembrando que não é regra. Deus é soberano e Ele usa o meio que Ele quer para falar conosco. Amém? Então são alguns sinais, algumas maneiras de identificar o falar do Senhor. Amém? Mas tem situações peculiares em que o Senhor fala da maneira como lhe aprouver. Primeiro é a unção interior. Como diz em 1 João, capítulo 2, versículo 20. 1 João, capítulo 2, versículo 20. Diz, Senhor Jesus, e vós possuís a unção que vem do Senhor, e todos tendes conhecimento. Amém? Então a unção nos ensina todas as coisas. Versículo 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas com a sua unção
vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não falsa. Permanecei nele, como também ela vos ensina. Irmãos, essa unção é o Espírito. Então invocamos o nome do Senhor, exercitamos o Espírito, nós temos a realidade. Irmãos, a unção nos dá direção, por meio da intuição, por meio da consciência, por meio da comunhão. Senhor Jesus, nós como seres humanos, nós tomamos decisões o dia inteiro. Então são 60.000 pensamentos passando na nossa cabeça, em que nós devemos fazer uma decisão. São 30.000 decisões diárias, são 15.000 consequências, boas ou ruins. 60.000 pensamentos não é administrável para a nossa capacidade humana. Ninguém consegue mapear os seus pensamentos. 30.000 escolhas, 15.000 resultados ou consequências. Irmãos, mas quando nós temos o Espírito e a unção nos ensina todas as coisas, nós começamos a desfrutar até mesmo dos erros. Amém? Senhor Jesus. Irmão, toda decisão tomada por meio da unção, ela gera paz, ela gera vida e tranquilidade. A paz de Cristo seja o vosso árbitro. Senhor Jesus, por meio do conhecimento da unção, da palavra fundamental, nós sabemos que Deus está falando conosco. Lembrando que a unção é esse espírito que nós recebemos. Lembrando que o nosso espírito é intuição, consciência e comunhão. E ainda tem o fator da paz, da vida. Não tomou a decisão de fazer algo, gerou paz no seu interior, gerou vida no ambiente em que você está. Amém? Jesus é o Senhor, para frente vamos. Irmãos, tomou a decisão, ou vai tomar a decisão, gerou perturbação, falta vida, você não consegue desfrutar, não consegue ir adiante. Irmão, leva adiante do Senhor essa decisão. E o Senhor vai dar clareza para você. Amém? Então, o primeiro ponto é a unção. O segundo ponto é a confirmação da família. Você jovem, você pai, cônjuge, você quer fazer algo. Na minha vida tem sido assim desde que eu comecei a viver a vida da igreja. Então, se a minha esposa não é com encargo, não dá para fazer. Se você jovem quer fazer algo, primeiro tem comunhão com seu pai. Logicamente que se o seu pai ele tem uma realidade espiritual, tem uma realidade madura espiritual, você precisa se submeter a ele. E ainda que ele não seja maduro espiritualmente, se submeta a ele como alguém que de fato entende que a ordem de Deus é por esse encabeçamento. E depois o Senhor, por meio da unção, vai te dar a direção clara. As mulheres, os maridos, quantas vezes, irmãos, eu no meu viver familiar, eu quero citar um exemplo dos meus filhos. Então Satanás se intromete na nossa vida para gerar um dano futuro. Você corrige, adverte, exorta o seu filho de maneira inadequada, gera um rancor, gera amargura, e depois você não entende o porquê que o seu filho não fala com você depois de mais velho. Eu, na minha experiência com os meus filhos, por meio da unção, graças a Deus pela unção, toda vez que eu ia advertir o meu filho, eu falava: Senhor, é isso que o Senhor quer? Ia lá e tinha comunhão com a minha esposa. Irmãos, a confirmação da família é importante. Onde há unidade, repousa a bênção. Terceiro ponto, que o meu tempo está se esgotando: comunhão com a liderança das igrejas. 2 Crônica 20:20 diz: Senhor Jesus, Senhor Jesus, confiar no Senhor teu Deus, estareis seguro. Confiareis nos seus profetas e prosperareis.
Irmão, nós sabemos que todos vocês confiam em Deus, mas confie também no profeta que o Senhor levantou por fé e por obediência. Vocês entendem, nós entendemos que o Senhor é que levantou, e aí nós somos abençoados. A igreja é a autoridade máxima numa localidade. Então, se você quer fazer algo a respeito do marido, a respeito da esposa, a respeito dos filhos, adquirir um novo bem, irmão, nós não estamos aqui para intervir na vida dos irmãos, mas como aquele que de fato dá direção, como se Deus exortasse por meio de nós, nós estamos aqui. Procure a igreja, procure a liderança, procure os obreiros, os cooperadores, os irmãos responsáveis. É o mínimo que nós devemos fazer, sabendo que Deus os estabeleceu. Então, o quarto ponto é a circunstância. Você quer fazer algo, mas a sua circunstância não é favorável. Ou é favorável. O Senhor, por meio da unção, vai te dar a direção clara. Eu, muitas vezes, analisei a circunstância, e o Senhor, por meio da circunstância, me deu uma direção clara, como agora gravando esse vídeo. Amém? E o quinto e último é receber uma comissão do Senhor. Então, se você receber uma comissão do Senhor, você vai entender de maneira cabal o que o Senhor está falando com você quando Ele te der uma direção. Mas para receber uma comissão do Senhor, esse ministro, nós como ministros precisamos ser forjados pelas experiências. Esse chamamento, pois ele precisa estar claro para nós. E se ainda não está claro para você, o irmão precisa ir diante do Senhor, a irmã precisa ir. Senhor, eu quero compreender, mas eu vou te adiantar que dentro desse item, chamamento e ter comissão, existem alguns itens que forjam o ministro com encargo. O primeiro item é entender que o Senhor já te deu uma comissão. E se Ele te deu uma comissão, irmãos, é certo que o Senhor já te deu clareza dela. E se Ele ainda não deu, é porque você ainda está sendo forjado. Tenha paciência, como alguém que espera no Senhor, como alguém que confia em Deus, como alguém que confia nos irmãos que estão à frente. Senhor Jesus, esse ministro que Deus fala e entende a vontade de Deus, que foi chamado, ele tem no seu interior a palavra fundamental. O que é a palavra fundamental, irmão? Os irmãos têm aberto para nós o livro de Hebreus, no capítulo 5. Nós temos que saber entender o batismo, entender a transformação, a conformação, a glorificação, a renovação da mente, por meio de apresentar o nosso corpo, a obra redentora de Cristo, a crucificação, a ressurreição, a morte. Irmãos, nós precisamos entender o fundamento da fé cristã. Como, irmãos, você vai sair para apacentar, pregar a palavra, sem ter o fundamento? A palavra precisa habitar ricamente em nós. Nós temos que ter amor por essa palavra, desfrutar essa palavra. Oséias 4:6. Irmãos, sigamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Mateus 22:29, eu não vou ler porque meu tempo está pouco. Oséias 6, versículo 3. Irmão, nós precisamos ser irmãos, ministros com peso no falar, com alguém que de fato carrega a vida divina no seu interior. Amém? Irmãos, a graça do Senhor é suficiente para que nós passemos pelo processo da reconciliação, pelo processo do chamamento, pelo processo de apacentamento, de ser alguém que vive a vida da igreja independente de onde estiver. Senhor Jesus, a graça de Cristo é suficiente. Irmãos, essa foi a palavra que nos foi compartilhada. E foi dito para nós: a minha graça te basta. Não tão somente invoque o nome do Senhor, exercite o Espírito, se aprofunda nessa palavra fundamental, cava
até alicerçar na rocha que é Cristo. E aí sim, nós podemos passar por toda dificuldades, sofrimentos e tribulações. E os sofrimentos são inerentes à vida cristã. Sofrimentos e tribulações são a parte que nos cabe para completar as aflições que resta no sofrimento de Cristo. Amém? Senhor Jesus, sofrimentos psicológicos, sofrimentos físicos. Senhor Jesus, essa palavra ela nos auxilia a passar por essas dificuldades, por esse sofrimento, recebendo da graça divina. Amém? Jesus é o nosso Senhor. Peço perdão aos irmãos pelo tempo. A gente está aprendendo a fazer. O vídeo tem alguns cortes por causa do celular, que tem pouco tempo de espaço. Então a gente vai nos esforçar para fazer um vídeo um pouco melhor. Esse é o sentimento do Espírito, o sentimento do Senhor, e é o cuidado do Senhor para com a igreja. Amém? Jesus é o nosso Senhor.